As eleições municipais estão chegando e eu vou te dar 5 dicas para você escolher corretamente um vereador. A primeira dica é se o seu candidato sabe o que um vereador faz. E para isso, para você cobrar isso, você também tem que saber o que faz um vereador. Quais são as funções de um vereador? O vereador, ele fiscaliza o poder executivo. O vereador é do poder legislativo e ele vai fiscalizar o poder executivo. O poder executivo é o prefeito e os secretários. Então, quem é que faz asfalto, quem faz escola, quem faz creche, quem é que faz praças? É o poder executivo, não é o vereador. O vereador não faz essas coisas. O vereador cobra da prefeitura, do prefeito, dos secretários, para que eles façam. O vereador não trabalha executando os serviços. Se você tem um vereador na sua cidade que diz que fez alguma coisa, que está fazendo ou prometendo que vai fazer na próxima candidatura, ele está mentindo, ou ele, se não é um vereador ainda, se ele é um candidato, um pré-candidato, ele está mentindo ou ele não sabe o que faz o vereador. O vereador não faz as coisas, o vereador cobra do poder executivo para que ele execute. Eu sei que muitas vezes, em alguns grupos, eu sei que no bairro, eu sei que quando você encontra, às vezes, um vereador, você fala assim, vereador, você não está fazendo nada? Pois é, o vereador não faz as coisas, ele cobra para que o prefeito faça. O vereador tem uma função importantíssima, que é criar novas leis e ou derrubar leis que já existam, leis que são ruins para a população, e ele vai fiscalizar e vai derrubar leis que possam estar atrapalhando a sua vida. E, claro, tem que tomar cuidado para que ele não crie leis que vão, de alguma forma, atrapalhar a sua vida. Primeiro ponto, então, primeira dica, saber qual é a função de um vereador, você tem que saber, e saber se o seu pré-candidato, se aquele que você está cogitando votar, se ele sabe qual é a função de um vereador. Essa é a primeira dica. Saber qual é a função, saber se o seu pré-candidato entende qual é a função de um vereador. A segunda dica para você escolher corretamente o vereador, para mim, ela é mais importante do que a primeira. Mas lembre-se de uma coisa, eu vou dar 5 dicas e elas não têm uma ordem. Você pode começar por qualquer uma, mas as 5 são importantíssimas. E você tem que escolher baseado nas 5 dicas, tá certo? É assim que eu faço, mas eu tenho uma ordem para começar cada avaliação. Então, a segunda dica, para mim sempre é a primeira, mas estou dando para você como a segunda, é saber qual é o posicionamento ideológico do seu candidato, do seu pré-candidato. Se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Isso é muito importante para quem entende como as ideologias funcionam e como uma ideologia, uma visão ideológica equivocada pode ser prejudicial. Isso vai afetar no geral. Na verdade, essas 5 dicas, elas são interligadas. Se um pré-candidato, se alguém que você está escolhendo não for bem em uma dessas dicas, provavelmente ele não vai bem nas outras dicas, tá? Então, provavelmente, se você não o escolher por causa de uma dessas coisas, você já não vai escolher ele mais de forma nenhuma e você vai pular para o próximo, tá bom? Você precisa interligar, pense como uma estrela, cada ponto está ligado, os 5 pontos. Então, o posicionamento ideológico, ele é de esquerda ou ele é de direita? Se você se considera uma pessoa de esquerda, é claro que você não vai avaliar um pré-candidato que se diz de direita. E se você é de direita, é claro que você não vai avaliar um pré-candidato que se diz de esquerda. Então, às vezes, compensa muito mais. Eu faço assim, eu começo sempre por isso, tá? Então, eu olho o candidato, se ele é de esquerda, eu já não gasto mais tempo avaliando mais nada nele. Ah, mas de repente ele é um cara muito bom, muito apropriado. Olha, eu sei que a visão de mundo dele está errada, ele vai com certeza fazer coisas que vão me desagradar. Então, não quero essa pessoa lá no poder público. Se você olhou para um candidato, ele é de esquerda, e você também pensa pendendo para a esquerda, se você gosta dessa ideologia, então você continua a avaliação. A terceira dica para você escolher corretamente um candidato a vereador é saber da capacidade dele, tá? Então, é muito comum que nesse período de campanha, nesse período de eleição, os partidos políticos vão lançar vários pré-candidatos. E muitas vezes o partido vai escolher alguém que é bastante conhecido, que vai trazer bastante votos para o partido. E eu vou explicar isso ainda, por que isso acontece no próximo vídeo. Vamos lá. Então, eles vão trazer alguém que vai trazer muitos votos, mas não necessariamente alguém que será um bom vereador. Por quê? Porque eles querem, o partido quer votos, eles querem apenas eleger alguém. Então, você é que tem que tomar cuidado e verificar se você está escolhendo alguém que será um bom vereador. Lembre do que eu falei. Quais são as funções de vereador? Ele vai fiscalizar as ações da prefeitura e ele vai propor novas leis ou cancelar leis que já existam, mas que atrapalhem sua vida. Então, o que é preciso que um vereador tenha para você falar assim, não, esse cara tem capacidade? Ele precisa ser um bom advogado, por exemplo? Ele precisa ser, por exemplo, um doutor em qualquer coisa? Ele tem que ter um diploma de qualquer coisa? Não, não tem. Mas ele tem que minimamente ler muito bem. Precisa fazer uma boa interpretação de texto. Ora, se ele vai propor uma nova lei,
como ele vai escrever essa lei, como ele vai propor uma lei que faça sentido. Se ele vai cancelar uma lei que já exista, como ele vai interpretar essa lei, esse texto da lei? Como ele vai entender se aquela lei de fato traz benefício ou prejuízo para quem está sujeito a ela? Se ele vai fiscalizar o poder público, como ele vai fazer isso perfeitamente, do jeito certo, se ele não souber pegar um projeto que já existe da prefeitura, ler a descrição, ver para onde estão indo os recursos, quais são as propostas do projeto? Se ele não fizer uma boa interpretação, se ele não for um bom leitor, ele não serve para esse cargo, tá certo? É preciso que ele tenha uma faculdade, uma universidade, um diploma? Não é preciso. Pode ser uma pessoa que não tenha diploma nenhum, mas ele precisa sim saber ler e interpretar um bom texto. Ele precisa saber dialogar corretamente. Então, é muito comum que, nesse período, como eu falei, os partidos escolham várias pessoas que são até queridas pela população para concorrerem. Mas, às vezes, é uma pessoa que não tem o mínimo de estudo. É uma pessoa muito boa, é uma pessoa que é do bem, que quer o bem das pessoas, porém, não tem a capacidade de ler e interpretar corretamente um projeto e fazer o seu trabalho, o trabalho que ele está se colocando para ser eleito, um trabalho de vereança. Então, tem capacidade? Essa pessoa que você está possivelmente escolhendo é o seu João, da banquinha de churrasco, que é uma pessoa maravilhosa, excelente, excepcional, que faz o melhor churrasco da cidade, mas não sabe ler e interpretar um texto. Ele pode muito bem continuar sendo querido, trabalhar muito bem, fazendo churrasco, mas como vereador, ele não vai servir. Essa é a quarta dica para você escolher corretamente um candidato a vereador na sua cidade. A quarta dica, ela pode te confundir, você pode pensar que ela deveria ter vindo primeiro, mas lembre-se, é como uma estrela, os pontos se ligam, você tem que olhar todas essas dicas, tá? Então, eu dei uma sequência de dicas, estou dando uma sequência de dicas, e você pode começar por qualquer uma, mas provavelmente se você desclassificar alguém em uma dessas dicas, você vai desclassificar em todas as outras. Então, a quarta dica é o caráter. Então, muitas vezes, a pessoa, ela sabe qual é a função de um vereador, ela tem capacidade para ser um vereador e ela está no posicionamento ideológico que te agrada, porém, não tem caráter, é uma pessoa sem o menor caráter. Muito cuidado, é possível sim que ela faça um trabalho minimamente alinhado com o que você acredita, porém, não tem caráter. Um momento ou outro ela vai se vender, um momento ou outro ela vai entrar em corrupção. Então, verifique o caráter dessa pessoa, como essa pessoa ela é nas suas palavras. É uma pessoa que os outros dizem que tem bom caráter, ou que ela volta atrás no que ela fala. É uma pessoa que os amigos falam bem, que quem conversou com ela gostou dela. É uma pessoa que tem muitos amigos. Um problema muito grande nessa questão, nesse ponto do caráter, é como você vai saber, como você vai ter certeza que essa pessoa tem de fato um bom caráter, né? Às vezes nós não passamos tempo suficiente com essa pessoa. Caráter é uma coisa que você descobre com tempo e proximidade. Coisas que às vezes você não vai ter, nem tempo, nem proximidade suficiente. Então, investigue o melhor possível. Muita gente escorrega muito fácil no caráter aí, né? Muita gente você rapidamente descobre se é um mentiroso, se não é um mentiroso, se é uma pessoa que tem palavra, por mais que tenha alguma dificuldade. Ah, foi vereador esse tempo, não cumpriu algumas coisas, mas é uma pessoa que sempre atendeu bem, é uma pessoa muito respeitosa, é uma pessoa que não se envolveu em nenhum tipo de desvio, é uma pessoa que tem caráter. Tudo bem, faz sentido, quem sabe, se ela estiver dentro dos outros pontos, né, se ela estiver dentro dos outros critérios, faz sentido, quem sabe, levar para uma reeleição. Ah, está se candidatando agora, nunca foi candidato, é difícil avaliar como a pessoa é. Mas se essa pessoa tem amigos, se a pessoa tem companheiros, se a pessoa tem família, então sempre naquelas pessoas mais próximas. Vou te dar uma dica, se essa pessoa é alguém da igreja, se frequenta a igreja, vá direto no pastor e pode ter certeza, o pastor sabe exatamente que tipo de pessoa ela é. Essa é a quinta dica, numa sequência de 5 dicas para você escolher corretamente o vereador da sua cidade. A quinta dica é de olho no partido que essa pessoa está. Então, muitas vezes a pessoa tem um bom caráter, sabe qual é a função de um vereador, essa pessoa está num lado político que te agrada, uma ideologia que te agrada, e essa pessoa tem uma capacidade de exercer o seu trabalho. Ela lê corretamente, ela faz uma boa interpretação de texto, que é o suficiente. Porém, ela entrou num partido que é muito ruim. E como assim um partido pode ser muito ruim? Ora, se a pessoa é de direita, por exemplo, ela não vai entrar no PT. E se ela é de esquerda, ela não vai entrar no PL. Porém, ela pode ser de direita e entrar, por exemplo, no Podemos, por exemplo, no PSDB. E aí, essa pessoa está sujeita a coisas que aquele partido pode ou não escolher. Um vereador não é dono do seu mandato. O dono do mandato do vereador é o partido. Então, muitas vezes, o vereador
por mais que ele tenha boas intenções, por mais que ele tenha vontade de fazer o que é certo, ele vai ter que se dobrar aos desejos do partido, tá? O cargo, o mandato de vereador não é da pessoa, não é do vereador, é do partido. E aí, muito cuidado. Como é que funciona a eleição no Brasil? No Brasil, as eleições para cargos legislativos, elas funcionam no modelo proporcional. O que é isso? Quer dizer que quando nós votamos, eu estou votando no João, por exemplo, mas os meus votos não estão indo para o João, meus votos estão indo para o partido. E aí, finalizando as eleições, o partido vai ver quantas cadeiras ele fez. Por exemplo, imagina que na sua cidade você tem 10 vereadores, então existem 10 cadeiras para serem disputadas. E aí você vai votar no João, igual eu votaria no João. Então estou votando no João, mas quem vai disputar essas cadeiras não são os candidatos, são os partidos. Os partidos têm que atingir um nível mínimo de votos para ganhar uma cadeira. E aí, atingindo o número mínimo de votos, então o partido ganha a cadeira. Se o partido atingir o dobro do mínimo necessário, ele ganha 2 cadeiras, e se ele atingir 3 vezes, e aí por diante, ele vai ganhando a quantidade de cadeiras, tá certo? E aí o partido vai colocar na sequência daqueles que foram mais votados dentro lá na cadeira. Então, por exemplo, imagina que o João está concorrendo e ele está afiliado ao PL. E aí nós temos o Marcelo, que está concorrendo e está afiliado ao Republicanos. Por exemplo, aqui estou usando esses 2 partidos como modelo. E aí nós estamos votando, eu votei no João, vocês também votaram no João, e o João teve muitos votos, 3 vezes mais votos do que o Marcelo. Porém, o PL no total não teve a quantidade de votos o suficiente para ganhar uma cadeira. O que acontece com o João? O João não vai conseguir entrar, por mais que ele tenha tido muitos votos. E aí, o Marcelo, que teve 3 vezes menos votos do que o João, ele está no Republicanos, e o Republicanos atingiu o número mínimo necessário para 2 cadeiras. Então, o Marcelo vai entrar, e aí a outra pessoa que teve mais votos depois do Marcelo também vai entrar. E o João, que teve mais votos do que os 2 juntos, não entrou, tá certo? Então, esse modelo é perigoso, por quê? Porque imagina agora que nós votamos no João, que está lá no PL, tá bom? Só que além do João, tem lá o Anderson, que é um cara muito ruim. Eu não quero que o Anderson entre nem a pau. Eu gosto do João. E eu votei no João. E nós todos votamos no João. E aí o PL bateu o suficiente para 2 cadeiras. O João foi o mais votado e depois dele vem o Anderson, que nós não queríamos que ganhasse. Mas, por causa dos votos do João, que foram muitos, o PL bateu a quantidade para 2 cadeiras. Então entraram tanto o João, que eu queria, quanto também o Marcelo, que eu não queria. Isso é muito importante porque, às vezes, tem um candidato que é da igreja, é um bom moço, é um cara inteligente, tem tudo para fazer um bom trabalho, porém, escolher um partido onde tem um monte de gente que não vale nada, que você não quer na política nem a pau, nem pintado de ouro, e aí nós vamos fazer campanha, vocês vão fazer campanha para esse cara que é maravilhoso, e ele não só vai ganhar muitos votos, como ele pode não entrar, porque ganhou votos seus, e às vezes ficou atrás de uma pessoa que você não queria. E os votos dele serviram para o partido para colocar lá alguém que você não queria. E isso está acontecendo na minha cidade. Então, muito cuidado. Essas foram as 5 dicas para você escolher corretamente um pré-candidato a vereador. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também escolherem corretamente. Não esquece de curtir e deixar um comentário e me segue.